Luiz Paulo Correia da Rocha, para que este parlamentar possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência e convido para fazer uso da palavra o nobre deputado capitão Paulo Teixeira. Vossa Excelência dispõe de longevo 10 minutos. Boa tarde a todos, aqueles que nos assistem aí pela TV Alerj e também pelas redes sociais. Senhor presidente, eu li uma matéria hoje na imprensa que nos chamou e nos chama muito a atenção. A matéria versa sobre um grande exercício militar que foi realizado pelo Exército Brasileiro e outras forças na região amazônica, no período de 8 a 22 de setembro. E a matéria diz que o Exército, as forças envolvidas, o Ministério da Defesa de uma forma geral, gastou cerca de 6 milhões de reais nesse exercício, empregando um efetivo de mais de 3 mil homens. E a matéria, senhor presidente, com viés totalmente sensacionalista, ela diz que no momento em que o governo brasileiro está numa animosidade com a Venezuela, o Exército Brasileiro decide fazer uma mega operação no Amazonas. Em outro trecho, a matéria, em outros veículos, diz: no momento em que o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo esteve no estado de Roraima, ali na fronteira com a Venezuela, as Forças Armadas do Exército Brasileiro estava na região amazônica fazendo uma guerra, uma simulação de guerra, numa guerra simulada entre o país azul e o país vermelho. Ora, senhor presidente, eu, como oriundo do Exército Brasileiro, por onde passei e fiquei 32 anos, quando eu leio uma matéria dessa, senhor presidente, eu que já sou conhecedor do assunto, que já inclusive servi na região amazônica, eu não entendo outra coisa senão ter a certeza absoluta que é uma matéria totalmente sensacionalista, sem finalidade alguma, aliás, com a finalidade de incendiar um assunto onde não existe motivo para incendiar. Senhor presidente, eu servi na região amazônica. No ano de 1998, ali eu fiz um exercício, onde eu servi ali na região de Tabatinga, e fomos levados até a região do Rio Japurá, na região de Vila Bittencourt, lá na fronteira oeste, no Brasil com a Colômbia, e ali nós fizemos um grande exercício envolvendo aeronaves da Força Aérea Brasileira, navios fluviais da Marinha do Brasil e diversas tropas do Exército Brasileiro, desde os guerreiros de selva até as tropas paraquedistas aqui do Rio de Janeiro e grupos de operações especiais. Um grande exercício em alguns dias ali naquela semana. Exercícios de pequena, média e grande monta, senhor presidente, são normais no Exército Brasileiro e também na Força Aérea e na Marinha do Brasil. Desde que o mundo é mundo, todos os exércitos sempre fizeram exercícios. O único exército que não faz exercício, senhor, é o exército composto por idiotas. Idiotas que ficam sentados dentro de uma sala de ar-condicionado, pesquisando assuntos bestiais que não levarão a lugar algum, senão para matérias sensacionalistas e fomentar bobagens onde não vai se chegar a lugar algum.
este sim é o exército que não vence batalha alguma, senão ficar ali gastando tempo, gastando energia elétrica, gastando ali o seu tempo precioso para ficar batalhando em cima de assunto que não se chega a conclusão alguma. Senhor presidente, eu fico imaginando, senhor presidente, se o Exército Brasileiro não fizesse treinamento, se a Força Aérea Brasileira, se a Marinha do Brasil não fizesse treinamento, ajuntaria, Senhor, um grande exército de críticos que iriam dizer: essa multidão de homens ficam dentro dos quartéis sem treinarem e sem fazerem nada. Ou seja, senhor presidente, se o Exército, a Marinha e a Aeronáutica treinam, um bando de imbecis vão criticar, e se não treinam, também vão criticar. Então, é melhor que as Forças Armadas continuem treinando. Por quê? Porque só através do treinamento vencerão uma guerra real, e não uma guerra simulada, uma guerra maquinada na cabeça de idiotas que ficam pensando e imaginando para que esses homens estão dando tiro de fuzis, lançando granada, sobrevoando uma região de helicópteros e aviões, se não estamos em guerra. Senhor presidente, como bem dizia o general Leônidas, um exército, ele pode ficar 100 anos sem entrar numa guerra, mas não pode ficar um dia sem treinar. Eu acredito, senhor presidente, que esses analistas, especialistas, observadores e jornalistas, senhor presidente, nem todos, claro, ao emitirem opiniões sobre treinamentos das Forças Armadas, eles antes deveriam ir nos locais, acompanharem os treinamentos e depois emitirem juízo de valores sobre aquilo que viram. Ou seja, ficarem falando por detrás de um computador, escrevendo bobagens, diminui cada vez mais o papel da tão valiosa imprensa, que vale muito. Mas certa vez, senhor presidente, o grande general e estadista francês Napoleão Bonaparte disse: tenho eu medo de 3 jornais hostis do que 100.000 soldados de baioneta. Ou seja, ele estava mais amedrontado com as mentiras e manipulações que alguns da mídia falsificavam e manipulavam para tentar macular a sua imagem, do que no campo de guerra enfrentando 100.000 soldados opositores. Muito obrigado, senhor presidente.